Bom dia para você que está em casa. O Pronto Atendimento de hoje investe em um assunto que sempre dá muito o que falar: Previdência Social. A partir de agora, você vai poder tirar todas as suas dúvidas. Participe do Pronto Atendimento mandando as suas perguntas para os nossos endereços na internet. Anote aí, twitter.com/patendimento, tudo junto, e prontoatendimento@tvcultura.com.br. Hoje, quem vai novamente tirar as dúvidas do telespectador é a nossa convidada, a advogada Marta Geller, especializada em Previdência Social. Bom dia, Marta. Mais uma vez, muito obrigada por sua presença aqui no Pronto Atendimento. Muitas perguntas, como sempre. Que bom. Bem, a gente começa com uma informação antes de iniciar a série de perguntas, uma informação importante. Apesar da Justiça ter confirmado a proibição dos planos de saúde reajustarem as mensalidades para pessoas com mais de 60 anos, na prática, os idosos têm dificuldade em ver esse direito assegurado. Outro problema é quando o funcionário quer continuar com o plano de saúde da empresa ao se aposentar. Seu Gilberto contribuiu por mais de 10 anos com o mesmo plano de saúde da empresa e se beneficiou da lei que permite ao ex-empregado aposentado permanecer com o plano. No ano passado, a empresa trocou os funcionários da ativa para outro plano de saúde. Seu Gilberto diz que foi pego de surpresa. Eu cheguei lá e falei, infelizmente a trocação está cancelada, você não tem mais direito. No boleto do novo plano, o valor mais do que duplicou. No antigo, ele pagava R$ 269 e no novo vai ter que pagar R$ 560. O problema é que até agora a empresa não teria feito a migração do funcionário para o novo plano de saúde. Ele não tem a carteirinha para fazer os agendamentos. Você não dorme, você debate. Você fala, não é possível um absurdo desse, tantos anos pagando, contribuindo com a empresa. O Estatuto do Idoso proíbe que os planos de saúde tratem de forma discriminatória quem tem mais de 60 anos, através da cobrança de valores diferenciados em razão da idade. Na prática, nem sempre esse direito vem sendo assegurado. Seu Manuel que o diga, quando passou dos 60 anos, o plano de saúde foi reajustado em 30%. Muito errado. Quem levantou esse país foi hoje nós aposentados. Isso acontece porque tem alguns juízes que não aplicam essa proibição para os contratos que foram firmados antes da entrada em vigor desse estatuto, que se deu em 2004. Há uma decisão do STJ que aplica o Estatuto do Idoso, os direitos de proibição de reajuste para quem tem mais de 60 anos, para os contratos antigos, mas isso ainda não está pacificado no judiciário. Marta, mais uma vez os aposentados precisando entrar na justiça para ter um direito preservado. Por quanto tempo, hein, o aposentado ele tem o direito de continuar com o plano de saúde da empresa dele? Então, no caso do personagem da matéria, ele tinha mais de 10 anos de empresa e, portanto, ele tinha mais de 10 anos vinculado àquele plano de saúde coletivo que a empresa oferecia. Nesse caso, ele adquire o direito vitalício de permanecer nessa apólice coletiva. Ele assume o pagamento da parte dele e da parte do empregador. Mas o direito de não mudar e de permanecer naquele plano coletivo, ele vira vitalício após 10 anos de vínculo, tá? Se você tem menos de 10 anos de trabalho vinculado naquela empresa, aí não, aí pelo número de anos que você manteve o plano coletivo, se manteve no plano em função do trabalho vinculado ao seu empregador, então vamos supor que ele tivesse 3 anos de empresa e depois ele foi mandado embora. Então ele ficou 3 anos com aquele plano de saúde coletivo. Aí ele vai ter por 3 anos, pelo mesmo período de tempo que ele ficou vinculado, ele mantém esse direito. Então, por 3 anos, quando ele se desvincula da empresa, ele continua com o direito de permanecer no plano com alto patrocínio. Ele paga a parte dele e a parte do empregador. Agora, o que é muito importante o trabalhador saber é que ele tem um prazo de 30 dias, quando ele recebe o aviso prévio, você vai, daqui 30 dias não precisaremos mais do seu trabalho, então você já está notificado de que está de aviso prévio. É o momento que ele tem que fazer um documento, né? Ele escreve lá, quando ele assina o aviso prévio,
ele põe uma observação embaixo. Eu vou exercer o meu direito de permanecer no plano coletivo com autopatrocínio. E quando ele for fazer a rescisão do termo de contrato de trabalho, ele faz no sindicato. Toda pessoa que tem mais de um ano de casa, né, de registro em carteira, quando é mandada embora, ele é assegurado o direito de ter assistência nessa rescisão pelo sindicato do Então, informação muito importante. É importante. Na hora da rescisão, na hora da rescisão, no verso do termo, avisa lá, porque você tem um representante seu como empregado, participa dessa rescisão, um representante do empregador e um do empregado. Então, o seu representante, você paga sindicato, né? Eles descontam aquela taxa do seu holerite. Então, é seu direito pedir a esse representante seu lá na hora da rescisão do contrato de trabalho que formalize no verso, coloque um carimbo e que coloque lá. Optou por permanecer no plano coletivo de saúde da empresa. Aí, não tem juiz no Brasil que vai impedir, nem a empresa vai ser negligente em não deixar que esse trabalhador exerça esse direito, porque depois pode ainda responder por uma indenização por dano moral. Puxa, uma informação importantíssima, né, Marta? Porque é prática e as pessoas deixam de fazer e aí começam a ter problemas. Muita gente não sabe. Eu, por exemplo, não sabia, né? É verdade. Olha, a gente vai começar com essa pergunta da Rose, porque da última vez que a Rose participou do programa, não sei se você se lembra, ela mandou uma pergunta incompleta e a gente pediu para que ela reenviasse. Então, ela conta direitinho agora. Ela contribuiu por 12 anos antes de 94. Não teve mais vínculo com a Previdência. Agora, com 54 anos, ela quer restabelecer esse vínculo como contribuinte autônoma ou facultativa, na expectativa de se aposentar por idade, aos 60 anos. Ela escreve: como eu não disponho de muitos recursos, eu quero saber se contribuo com 11% ou 20% do salário mínimo. E qual o valor do benefício que eu vou ter direito? Tá, primeiro, Rose, para você pagar as contribuições, você tem que, se for como autônoma, você tem que estar recebendo alguma remuneração por algum trabalho seu. Senão, você vai pagar como facultativa. E a contribuição ela é de 20% sobre o valor da sua remuneração, se você for autônoma, ou seria de 5% se você falou que não tem muitos recursos. Se for no caso, você não está empregada, está desempregada, e se tratar de família de baixa renda, né, de até 3 salários mínimos, aí você pode estar procurando o INSS para se inscrever naquele programa de baixa renda do governo, né? Na verdade, são só 2 salários mínimos. Que para você integrar a baixa renda do governo. E aí sim fazer a contribuição com 5% do salário mínimo. Então é importante também que as pessoas saibam que ela, por exemplo, ela tem um patrimônio já de contribuições, são 12 anos, ela deixou de pagar, se você deixa de pagar por mais de um ano, você perde a qualidade segurada. Esse plano, esse período que você pode ficar sem pagar, a gente chama de período de graça. Então você pode ficar... período de graça exatamente por isso. Você não perde a qualidade segurada, qualquer risco social, morte, invalidez, doença que aconteça nesse período, você tem direito de receber um benefício. Agora, se você perdeu a qualidade segurada, você tem que pagar 1/3 da carência para o benefício. Então, por isso que a gente fala assim, para a aposentadoria por idade, que é o caso dela, são 15 anos a carência. Então, se ela pagar 1/3 disso, então 15 dividido por 3, são 5 anos, que ela teria para readquirir a qualidade segurada. Para não ter que ir na justiça, né, Madeleine? Porque assim, se a pessoa tem 15 anos de contribuição e faz 60 anos ou 65 anos o homem, bastaria ir ao INSS para receber o benefício. Mas o INSS tem esse pré-requisito da carência, além da carência, da vinculação ao Instituto. Você tem que estar vinculado naquele momento que você está pedindo o benefício. Senão, o que vai acontecer com você? Vai parar nas portas da justiça. Vai conseguir ir lá? Vai, porque a jurisprudência já se pacificou nesse sentido. Mas enquanto não houver uma modificação na legislação que não exija esse momento de vinculação ao Instituto no momento do requerimento, ela acaba tendo que ir à justiça para pedir o benefício. Então, o que vai acontecer com a nossa telespectadora de Salvador? Ela vai ter que pagar os 5 anos para readquirir a qualidade segurada e ela já vai ter mais dos que 15 anos de contribuição. Claro que, na prática, se ela pagar os 15 anos e ir no INSS, for negado e vai à justiça, ela vai conseguir.
né? Ela não vai ter que cumprir esse período. Mas o que a gente faz? Um apelo, então, aos nossos representantes na Câmara dos Deputados, né? E no Senado, para que façam essa modificação na legislação, principalmente com relação à aposentadoria por idade, que uma pessoa já está mais vulnerável, menos chance de conseguir um emprego. Com certeza. E aí não precisaria estar indo à justiça para obter um benefício, e que geralmente é de um salário mínimo. Seguimos então. A Eliana, ela escreve: a minha mãe faleceu quando eu tinha 14 anos. Eu comecei a receber uma pensão dela. Depois a minha avó também faleceu e, como era dependente, também passei a receber o benefício. Quando eu completei 18 anos, a pensão da minha avó parou, mas eu continuei recebendo da minha mãe. Então a Eliana apresentou os documentos e até agora ela continua recebendo esse benefício. Ela está preocupada porque ela acha que isso está errado e que pode vir a ter algum problema depois. Então, olha que interessante, Madeleine. Nos institutos de previdência estadual e municipal, no estadual, provavelmente a avó dela devia ser professora e aí existia a figura da pessoa designada. Você poderia designar um neto, como foi o caso dela, como beneficiário para receber a pensão. E nesses institutos, a maioridade civil é 18 anos, né? Então, houve uma modificação na legislação. Hoje, as pessoas atingindo 18 anos, pelo Código Civil, se tornam maiores e capazes, não é isso? Não totalmente, porque o 21 continua ali. Mas, para responder pelos atos da vida civil, com 18 anos, elas são consideradas maiores de idade. Na lei previdenciária, que é uma lei especial, INSS, para o regime geral, a maioridade civil continua sendo 21 anos, né? Então, na verdade, o benefício previdenciário do INSS, que é a pensão da mãe dela, só cessaria mesmo não aos 18 anos, como ela informa, mas aos 21. E essa é uma informação perfeita. Ela não se preocupe, porque o dinheiro que ela recebeu entre os 18 anos e os 21 é devido, ela não tem que devolver, porque é uma prestação que ela tem direito. Ela pode ficar Passados os 21 anos, aí não, aí está errado continuar recebendo a pensão. E aí ela fica sujeita a ter que devolver esse dinheiro. Então, nos próximos 3 anos, pelo menos, ela pode ficar tranquila. Olha, o Joel Gomes, ele escreve: eu sou aposentado desde novembro de 2007. No meio do ano, eu dei entrada no posto do INSS, mas foi negado o benefício. O INSS contabilizou somente 20 anos. Sabendo que meu tempo seria maior, eu dei entrada na Justiça Especial Federal, que me deu causa ganha, apesar de constar na sentença o valor de R$7 mil. Eu não recebi os atrasados e depois fiquei sabendo que o INSS entrou com um recurso para não pagar. A pergunta é: como é que eu faço para receber esses atrasados? Eu corro o risco de perder a minha aposentadoria caso o INSS ganhe na segunda instância do recurso? Então, na verdade, o que acontece? Pelo que a informação do nosso telespectador, ele entrou na justiça no juizado especial. Quando eu falo justiça especial, é o juizado especial federal que atende as pessoas sem necessidade de constituição de um advogado. Basta comparecer com a documentação, eles fazem a ação e o INSS está lá, vai contestar, vai se defender. No caso, ela ganhou em primeira... Ele, né? Ele, o Joel. Ganhou em primeira instância, está recebendo o benefício, né? E houve um recurso e está com receio de que esse recurso, com relação ao resultado, implique em ele perder a ação. Existe o risco. Toda ação, não existe ação ganha na justiça. Toda ação tem um risco. E, no caso, como houve necessidade de um recurso, ou ele constituiu um advogado para defendê-lo, ou então foi nomeado um defensor público, que é o profissional que ele tem que procurar para tirar as dúvidas do processo, porque é um processo, existe toda uma estratégia de defesa e esse profissional que está defendendo, ele certamente poderá dar essa informação com maior precisão. Mas toda ação tem o seu risco. Deve buscar e lutar? As pessoas devem sim ir atrás dos seus direitos. Se por um acaso ele perder a ação, tudo que ele recebeu amparado por uma decisão judicial, existe uma súmula do Tribunal de Contas da União que diz que não é passível de devolução. A pessoa não é obrigada a devolver porque o benefício é alimentar, tem caráter alimentar, natureza alimentar, portanto, ele comeu aquilo, né? Foi para vestir, comer, enfim, não pode ser exigido de volta. Mas existe a possibilidade de uma reversão da decisão, sim. Muito bem, nós vamos fazer agora um rápido intervalo e daqui a pouco nós voltamos com outras perguntas sobre Previdência Social. Aproveite, tire a sua dúvida. A gente volta daqui a pouquinho.
Estamos de volta com o Pronto Atendimento. O tema de hoje é Previdência e quem está tirando as dúvidas do telespectador é a nossa convidada, a advogada Marta Geller. Marta, nós temos aqui mais um e-mail. A pessoa escreve: eu trabalhei cadastrada durante 21 anos, de 72 até 95. Em 95, trabalhei até maio. Depois, fiquei sem pagar o INSS no período de 95 até 2010. Até hoje, eu estou pagando o valor de R$ 150. Para eu receber um pouco mais que um salário mínimo, eu teria que pagar quanto? Vale a pena pagar R$ 350 até 2006 e só depois me aposentar para dar o tempo necessário de contribuição? Então, infelizmente, no caso desse nosso telespectador, não vale a pena. Por quê? Porque ela tem muitos zeros de contribuição de julho de 94 até 2010, porque ela ficou sem pagar, né, de 95 até... Ela ficou um tempo muito grande sem pagar. Então, como é que é feito o cálculo do valor do benefício? É uma média aritmética atualizada das 80% melhores contribuições dela de julho de 94 até a data em que ela completar os 60 anos. O que vai acontecer nessa média? Vão ter muitos zeros, porque ela ficou sem contribuir. Então, o que vai acontecer? Ela vai ter um divisor mínimo, que é um divisor mínimo que é aplicado para obter o valor do benefício. E no caso dela, infelizmente, com essa média e o número de anos que ela ficou sem contribuir é muito grande, as contribuições eram todas feitas antes, a maior parte delas antes de julho de 94, que não entra no período básico de cálculo dela, portanto, o benefício dela vai ser de um salário mínimo. Andréa Romão escreve: eu tive uma doença ocupacional, alergia à borracha. A empresa emitiu a CAT é Comunicação de Acidente de Trabalho. E me transferiu para outro setor. Não cheguei a ser afastada do trabalho. Eu pergunto, eu posso pleitear na justiça o auxílio acidente sem ter sido afastada? Porque o INSS não concede o benefício sem ter havido o afastamento. É verdade. A natureza desse benefício, aliás, a lei fala que o benefício é devido a partir do dia seguinte da alta médica. Então, se não houve afastamento, não vai haver alta médica e, portanto, o benefício não é devido. Mas, uma boa notícia para ela é o seguinte, que se houver um agravamento dessa situação, então ela tem essa alergia. Quando houver o agravamento, ela tem que solicitar, ir ao médico, ou se tiver convênio médico da empresa, vai ao médico do convênio, senão ela vai a um hospital, né, público, e vai, ou um AMA, um posto de saúde, e vai fazer a consulta, provavelmente, quando há necessidade de afastamento dessa função, porque essa exposição contínua, ela pode dar um quadro muito grave, ainda mais uma alergia. Então, se ela tem que ser afastada desse ambiente, ela sim vai fazer jus a esse benefício. Mas primeiro ela tem que ter um laudo médico dizendo que ela não pode mais estar sujeita e que há um agravamento nessa situação. E que pode haver um risco, inclusive, de vida, porque a alergia ela pode causar consequências sérias, todo mundo sabe disso. Inclusive choque anafilático e tudo mais. Então, ela deve, sim, procurar se informar melhor com relação a essa doença que ela adquiriu no trabalho, para poder ser reabilitada. Existe um serviço prestado pelo INSS que se chama reabilitação profissional. E aí ela vai ser recolocada em uma outra função e nesse momento, nesse processo de reabilitação, existe o afastamento, o tratamento do quadro agudo da alergia e depois, aí sim ela vai ser reabilitada numa nova função e por não poder mais exercer aquela outra atividade, né? Porque ela tem um maior esforço ou porque ela teve que ser readaptada, aí sim existe a configuração de uma sequela. E essa sequela tem que ser indenizada por meio do auxílio acidente, que equivale a 50% do salário de contribuição dela do dia que ficar constatada essa sequela. O Júlio César Camargo, ele escreve: eu gostaria de saber se estagiário tem direito de pedir que o empregador pague a previdência, ou depende do contrato. O meu é por tempo determinado de 2 anos, porém a empresa me propôs que ela contribuísse com o mínimo. Existe o registro na carteira, como os demais empregos. Enfim, está correto? Não, não está correto. O estagiário ele tem uma lei específica, né? O estagiário ele pode se inscrever na Previdência Social como contribuinte facultativo. Né? Ele não tem todos os direitos trabalhistas que tem
um empregado registrado e regido pela CLT. Se ele está registrado na carteira de trabalho, aí já está desconfigurando um pouco o contrato como estagiário. Como estagiário. Aí você já tem um contrato, que eu diria, um contrato híbrido aí, né? Será que ele é mesmo estagiário? Eu pergunto. Então, o estagiário, o empregador tem um convênio com a universidade onde ele estuda, a faculdade onde ele estuda, e por meio desse convênio é que é feita a contratação do estagiário. Realmente é por prazo determinado e o número de estagiários que uma empresa pode ter também guarda a relação com o número de empregados que exercem aquela função para não existir essa fraude à lei dos empregadores contratarem os universitários como estagiários, quando na verdade são empregados, né? Então, se ele realmente está registrado na carteira de trabalho, existe a obrigação do empregador de pagar o INSS sobre a remuneração que está registrada na carteira. Se ele tem um contrato de estágio, aí serve para todos os outros que estão nos assistindo, e o contrato é feito por meio da universidade, aí ele tem que se inscrever na Previdência Social como contribuinte facultativo e fazer a contribuição ele mesmo todo mês. Muito bem, e veja só, o Ministério da Previdência Social informou que beneficiários estão recebendo cartas falsas sobre revisão de aposentadorias e alerta: ninguém deve passar número de benefício e nem de valores a terceiros. O INSS pede às pessoas que tiverem dúvidas para ligar para o 135, que é o telefone da Previdência. É isso mesmo, Marta? É isso mesmo, e tem mais uma informação boa. Eles podem fazer uma CAD-senha, chama CAD-senha. É só ir em qualquer agência da Previdência Social e pede: eu vim aqui fazer a minha CAD-senha. Por quê? Porque com essa senha, só você, que é o segurado, pode ter acesso aos dados pela internet. Porque também existe um serviço na internet, na própria página da Previdência, que se você tiver o número do benefício e aí a data de nascimento daquele segurado, você acessa todas as informações que ele tem. Então, é bom que se faça essa senha, porque assim você restringe esse acesso. Então, é muito, muito importante que se faça também, para você ficar mais resguardado ainda. Muito importante. Bom, nós temos aqui um outro e-mail de um outro telespectador. Eu estou me adaptando aqui com o computador. Eu tenho um filho especial, a Silvana Xavier. Eu tenho um filho especial, já entrei com um pedido de aposentadoria 3 vezes, mas esse pedido foi negado pelo médico. Eu estava desempregada da 2ª vez que pedi. Da 3ª, já trabalhando, alegaram que por motivo de renda o meu filho tem... eu vou começar novamente. Ela disse: meu filho tem deficiência mental e paralisia cerebral de nascimento. E agora sim, gostaria de saber se meu filho tem direito ao benefício. Hoje ele está com 16 anos. Eu tenho como reaver o pedido de aposentadoria, então me pareceu que ela pediu várias vezes e esse pedido foi negado. Na verdade, o que ela está pleiteando aí para o filho dela não é bem uma aposentadoria, é um benefício assistencial da Lei Orgânica de Assistência Social, que equivale a um salário mínimo e que é pago para as pessoas que têm essa deficiência, qualquer deficiência, né? E, na verdade, o INSS aí não está negando em função da deficiência em si, mas sim pela renda familiar. A renda familiar é o mesmo critério pago para o benefício do idoso, que não tem contribuição, né? Também com natureza assistencial. Então, no caso, como a renda familiar, ela trabalha e ela ganha mais do que 1/4 do salário mínimo, então ela não conseguiu o benefício por esse motivo. Se ela trabalha, quando ela vier a faltar, aí na falta dela, trabalhando, ela tendo direito, vai gerar uma pensão por morte para o filho dela, que não vai ficar desamparado no futuro. O problema todo é que, muitas vezes, essa mãe não consegue trabalhar para cuidar do próprio filho, né? Agora, ele já tem 16 anos, ela já conseguiu trabalhar por várias vezes. Então, o que acontece? Primeiro, a família tem que dar esse amparo. Na falta da família e dela mesma conseguir o trabalho, aí sim, ela vai poder bater as portas do INSS, provada que não tem a renda ou que essa renda é de 1/4 do salário mínimo por cabeça, por membro daquela família que mora naquele domicílio, aí sim ela vai conseguir o benefício assistencial do LOAS. E isso serve para todas as pessoas que tem um parente que vive na família, que tem alguma deficiência ou que seja idosa com mais de 65 anos. Sandra Gonçalves é de São Paulo. Eu tenho 18 anos de contribuição à Previdência.
Não trabalho mais, sou apenas dona de casa. Quando eu tiver 60 anos, eu poderei receber a aposentadoria de dona de casa sem ter que recolher mais ao INSS ou teria ainda que recolher até ter 60 anos? Hoje ela tem 47, Marta. Pois é, na prática, pela lei, ela teria que continuar contribuindo, mas ela já tem esse patrimônio, que são mais de 15 anos de contribuição, né? Se você tiver 15 anos de contribuição, quando fizer 60 anos a mulher ou 65 anos o homem, basta requerer o benefício. Se for negado, vai à justiça, que a justiça dá. Agora, se nesse período, sem pagar, você ficar doente ou inválido, agora, se morrer também gera uma pensão por morte, tá? Se você tem esse patrimônio, 15 anos de contribuição, mesmo que você não esteja pagando, não tenha mais qualidade segurada, se morrer, já existe também jurisprudência pacificada no entendimento de que isso gera uma pensão por morte, da mesma forma que gera uma aposentadoria por idade. Só que nem sempre isso é facilitado nas agências da Previdência, porque é aquilo que a gente explicou antes. Existe a necessidade de você ter qualidade segurada no momento do requerimento, senão a sua via vai ficar mais complicada, você vai ter que ir à justiça para poder estar obtendo o benefício. Muito bem, a Neuza Ribeiro da Silva, ela é de Dourados, ela escreve: eu tenho 57 anos, 24 anos de contribuição e vou me aposentar aos 60 anos. Sempre contribuí com 2 ou mais salários mínimos, mas agora estou contribuindo com só um salário mínimo. Eu gostaria de saber se o cálculo para o meu benefício vai influenciar na redução desse valor por causa desses últimos 3 anos. Na verdade, você tem que calcular, você pode fazer uma simulação no site da Previdência, que é o www.previdenciasocial.gov.br. Lá existe um serviço que é posto à disposição de todas as pessoas. Basta você ir lá em serviços para o segurado e vai lá em simulação do valor do benefício. Aí você, antes de fazer essa simulação, você antes vai a alguma agência da Previdência Social e peça os seus extratos do CNIS. O que é o CNIS? É o Cadastro Nacional de Informações Sociais. Lá você tem os extratos de vínculos e de salários de contribuição. É muito importante que frequentemente as pessoas façam essa solicitação no INSS. Para quê? Para exatamente verificar se toda a documentação que você tem está de acordo com aquilo que está arquivado lá nos dados do INSS. Porque quando você for requerer qualquer benefício, se houver alguma divergência, você já providenciou a retificação desses dados, né? E muitas vezes há, porque o empregador não recolheu, mas você tem o contrato na carteira e isso tem que estar constando lá, porque a carteira é um documento público e o contrato de trabalho, desde que registrado na carteira do INSS, é obrigado a aceitar. Então, a pessoa faz esse tipo de solicitação e essa verificação periódica. E no caso da nossa telespectadora, com base nesses extratos, ela vai fazer a simulação lá no site da Previdência. Lembrando que só entram no cálculo 80% das melhores contribuições de julho de 94 em diante. Muito bem, uma telespectadora que não se identifica, ela conta que tem 48 anos, com 42 ela teve câncer de mama. Ela passou pelo tratamento, recebeu o auxílio-doença por 2 anos e 3 meses e o auxílio foi suspenso. Daí ela escreve: eu sou lavradora, não consigo trabalhar em função desse meu problema de saúde. Então ela pergunta: eu tenho direito a ter de volta o meu auxílio ou aposentadoria? Olha, Madeleine, esse caso, geralmente, quando é invalidez ou doença, o que vai determinar é o laudo médico, né? É o exame do perito. Ela tem que fazer uma solicitação no INSS quando você tem uma alta médica, por que o benefício cessou? Porque existia uma previsão de alta. Então, ela recebeu por 2 anos, ela teve uma alta do INSS. Muitas vezes essa alta do INSS não corresponde à alta do médico, até do hospital público ou do posto de saúde, onde ela faz o tratamento. O câncer, graças a Deus, hoje tem cura. Muitas pessoas se tratam e ficam boas e realmente tem alta. E mais no caso de uma lavradora que precisa de um esforço físico, com o braço, e realmente a gente sabe que cirurgia de seio dá essa limitação, então no caso ela precisa solicitar ou por meio de um recurso administrativo da alta indevida que ela teve, eu não sei, ela não diz quanto tempo se já passou o prazo para o recurso, mas as pessoas recebem uma carta pelo correio dizendo: olha, o seu benefício, você tem alta em tal data e agora você teria que fazer um recurso se você não concordar com essa alta ou pedir uma reconsideração da alta. Se ela deixou passar esse tempo,
nada impede dela entrar com um novo pedido de auxílio-doença, ela vai passar por nova perícia e, se não conseguir, procurar a justiça, porque em função da atividade dela, ela pode sim ser considerada inválida e receber a aposentadoria por invalidez. O Luiz Araújo Gonzaga tem algumas dúvidas. Eu posso entrar na Justiça Federal pedindo que o INSS revise o meu benefício, tomando como base percentuais de aumento concedidos desde o início da concessão? Como eu devo fazer isso? Os percentuais que eles aplicam deixam o nosso benefício defasado. Pois é, mas o problema, Madeleine, é que esses percentuais são fixados por lei. E como é lei, o juiz ele não pode substituir o índice que o legislador fixou para o reajuste anual. Então, só brigar contra o índice aplicado pela lei, a gente não consegue êxito na justiça, né? O juiz não pode se substituir ao legislador e falar, não, o legislador aplicou 6,14% em 2012 para reajuste das aposentadorias dos segurados do INSS, mas eu entendo que está defasado, vou aplicar 10%. Não pode fazer isso. Então, essa luta é lá no Senado, é lá na Câmara, e é lá que nós temos que brigar para que esse legislador reveja isso. E a gente tem feito isso, os próprios aposentados se reuniram por meio de associações e essas associações têm conseguido uma briga lá em Brasília e se fazer ouvir, né? Porque nós somos, a nossa pirâmide etária está mudando e somos muitos aposentados já no Brasil. Portanto, temos que brigar por isso. Marta Geller, mais uma vez, muito obrigada por sua participação no Pronto Atendimento. Eu que agradeço. Um bom dia para você. O Pronto Atendimento termina aqui. No programa de amanhã, nós vamos falar dos direitos do consumidor. Mande já a sua pergunta. Pronto Atendimento, de segunda a sexta, sempre às 8 da manhã, depois do Guia do Trânsito. Até amanhã.